das Mães, nós gostaríamos de fazer algumas observações a respeito, não da data em si, mas dessa pessoa, dessa figura familiar que é referência, querendo ou não, desejando ou não, dentro de qualquer família, né? Uma figura ímpar. Eu achei bastante interessante uma frase. Existem frases que às vezes passam desapercebidas, mas algumas me chamam a atenção. Talvez você tenha visto essa frase. Deixa eu ver se eu me lembro bem da frase. Para o filho, o primeiro amor é a mãe dele. Alguém viu essa frase? Ele, né? Vamos ver se eu coloco ela corretamente aqui. Mas para o filho, o primeiro amor é a mãe. Para a mãe, o filho é o último amor. É o último amor. Porque não há um amor maior do que o filho. É o último amor maior da vida dela. Depois do filho não tem amor maior. Os maridos que entendam bem isso. Nós maridos. Mas essa é uma questão fundamental. E muito interessante de se pensar. Eu vi essa semana e fiquei refletindo um pouco a respeito da importância que o filho tem para uma mãe, né? Eu, talvez, não diferente da grande maioria dos maridos, às vezes a gente senta com a nossa esposa e diz: puxa, mas eu quero um pouco mais de amor. Estou dizendo isso aqui de maneira muito singela aqui, né? E a esposa diz: olha, mas eu estou fazendo o possível. Mas o amor pelos filhos é um amor diferenciado. A gente não tem como competir. Filho é fundamental. É fundamental. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco a respeito disso, da referência que as mães são para os seus filhos. Ou devem ser. Deve estabelecer aí uma referência. A mãe deve estabelecer uma referência com seus filhos, do ponto de vista bíblico, porque é uma referência fundamental para eles, né? Papai, aqueles que são papais também fazem toda a diferença, mas há uma ligação muito forte com as mães, os filhos, por uma maneira, têm consciência disso. E nós gostaríamos de falar de maneira muito singela hoje, breve também, sobre a vida de Sara. Gênesis capítulo 23, verso 1 e 2 diz o seguinte: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, a terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Vamos orar? Pai, pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe nesses próximos minutos, onde vamos trabalhar um pouco com aquilo que são os princípios da Tua palavra para a nossa vida. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, sim, a compreender aquilo que é vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Sara é esposa de um dos maiores homens da história, Abraão. Você vai se lembrar que existem os pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó. E, via de regra, esses nomes são aqueles que se destacam. Mas alguém já disse, e parece uma frase que faz todo sentido: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu lembro do meu pai dizendo, já na experiência pastoral dele, dizendo: olha, se você tem uma esposa, ele me dizia ainda, depois já pastorado, dizia: se você tem uma esposa que não te atrapalha, já é muita coisa para o ministério. Né? Há esposas que eventualmente dentro do ministério podem gerar algumas dificuldades para o pastor. Mas se a esposa não é aquela que faz isso, faz aquilo, corre, tem algum destaque, mas se ela não fizer tudo isso, mas não te atrapalhar, já é uma grande coisa. Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E eu diria aqui, sem medo de errar, meus irmãos, todos os homens têm o seu nível de grandeza. Às vezes a gente costuma pensar em grandes homens por causa do seu destaque social dentro do contexto em que ele está. Mas todo homem tem o seu valor. O seu valor, esse valor passa necessariamente por aquilo que a esposa transmite e constrói junto com isso. Essa mulher, ela é esposa de um dos maiores homens da história. E
por conta de estar em tese à sombra deste grande homem, ela poderia eventualmente passar desapercebida. O fato, meus irmãos, é que isso, na verdade, não acontece. Sara se destaca sim, e é só olhar com maior cuidado. Ela se destaca por sua força e por sua resiliência. A personalidade de Sara, meus irmãos, e a capacidade de superação dessa mulher, e a gente vai ver aqui, ainda que de maneira muito singela, nos chama a atenção. Resiliência, personalidade, capacidade de superar obstáculos e problemas. Agora veja, essa mulher, ela é mãe, e essas referências, mais do que em relação ao seu marido, se tornam referência para aqueles que são seus filhos. E um dos seus filhos se chama Isaac. E esse homem, esse menino, que depois se torna um rapaz, um homem, vai se transformar à semelhança do seu pai em um dos maiores homens que as Escrituras Sagradas também destacam. Abraão, Isaac e depois Jacó. A sequência onde as mães, essas mulheres fazem a diferença. Mas nós vamos focar aqui em Sara nessa noite. Sobretudo, Sara vai se destacar, meus irmãos, por sua submissão a Deus. E nesse ponto aqui, eu gostaria que todos nós, as mães que estão aqui, mulheres, e nós homens, mais jovens, mais experientes, todos nós fiquemos atentos àquilo que essa expressão deve transmitir para nós: submissão a Deus, submissão ao Senhor. Portanto, a minha sugestão hoje aqui é que nós, dentro das nossas limitações reconhecidas, possamos aprender um pouco com as experiências dessa mulher. A primeira colocação que eu faço aqui, meus irmãos, é que toda mãe, sem exceção, precisa ter consciência de que filho, uma hora parte, uma hora sai, uma hora bate as asas. Não há necessidade alguma de entrar em detalhes dessa natureza, mas nós vivemos num país, Brasil, diferente de alguns outros países, sobretudo na Europa e mesmo nos Estados Unidos, onde os filhos têm uma autonomia nesse sentido, agora positivamente pensando, muito maior do que nós temos aqui no nosso país. Nós temos uma cultura aqui no Brasil, talvez você concorde comigo, onde os filhos passam muito mais tempo, permitam uma expressão muito singela, quase chula aqui, passam muito mais tempo na barra das saias das mães, ou dentro de casa, na dependência daqueles que fornecem financeiramente, economicamente aquilo que é necessário. Hoje nós temos uma realidade diferente de uma ou duas gerações anteriores, onde nós temos aqueles que estão ainda na dependência muitas vezes dos seus pais, já com seus 30, 40 anos. Tem aumentado o número de pessoas assim, vivendo dessa forma. E evidentemente eu não estou fazendo referência àqueles ou aquelas situações onde estou fazendo referência aqui, meus irmãos, aquelas situações onde há de maneira confortável, onde de maneira absolutamente confortável se encontram assim. E se encostaram nessas coisas. Veja, meus irmãos, a hora de partir. E aí nós olhamos rapidamente para Sara e pensamos o seguinte: possivelmente foi difícil para ela sair ali da cidade de Ur dos Caldeus. Muito difícil. Sair da terra natal dela, sair da cidade onde ela estava, na cultura onde ela pertencia, deixar o conforto que fazia parte da sua realidade na época, sobretudo deixar a sua família, especialmente os seus pais. Sara deixa tudo para trás e passa agora a viver uma nova história na companhia do seu marido, mas sobretudo em obediência à vontade de Deus. Lembra-se da expressão submissão? Ela se submete àquilo que Deus queria.
aquilo que Deus desejava, aquilo que era a vontade maior daquele que era soberano sobre a sua vida. Então a ideia aqui, meus irmãos, de maneira absolutamente objetiva, é que mães devem ensinar os seus filhos a partir das suas próprias experiências de vida, mas sobretudo a partir daquilo que as Escrituras Sagradas ensinam. Dizer aos seus filhos que haverá sim um dia em que eles vão partir. Haverá esse dia. Os filhos devem saber disso. As mães e os pais devem saber. Não se deve querer, desejar, segurar esses elementos, essas pessoas, essa gente que é tão importante, e é reconhecido isso dentro das nossas casas. É preciso tomar muito cuidado para não querer dominar para sempre os seus gostos, os seus desejos, os seus planos, os seus sonhos. Vejam o que a Bíblia diz a respeito dos filhos. Vamos nos lembrar disso. Os nossos filhos precisam deixar pai e mãe. Não é isso que a Bíblia diz? Deixar pai e mãe. Eu tenho 2 meninos em casa, ainda pequenos, e às vezes eu fico pensando no dia em que eles vão sair, e eles vão precisar sair. Alguns aqui já viveram essa experiência ou estão vivendo nesses dias. Certamente esse rompimento não é fácil. Eu me lembro de alguns anos atrás, me permitam o compartilhar pessoal, de alguns anos atrás, ainda morando com os meus pais, lá na praia, em Itanhaém, e eu disse: olha, eu vou embora. E quando eu precisei mudar para São Paulo, eu lembro das lágrimas da minha mãe, eu lembro da preocupação do meu pai, eu lembro perfeitamente disso, como se fosse hoje. Mas essa não é uma realidade única, pontual, distante de uma família, de todas as famílias, pelo menos dentro de um ambiente normal. É evidente, e aí, infelizmente, a gente precisa fazer um parênteses como esse, infelizmente, tristemente. A gente às vezes vê nas nossas redes sociais o filho atacando o pai, ou vice-versa. Esses dias aqui eu vi gente próxima nossa aqui dizendo: eu me arrependo daquilo que eu fiz com os meus filhos, porque agora eles são assim, e publicando uma situação terrível que ocorre dentro da sua própria casa. Meus irmãos, dentro de uma situação normal e dentro daquilo que as Escrituras Sagradas ensinam, nós precisamos ter em mente que em determinado momento os filhos vão sair. É um rompimento difícil, os laços são cortados, mas é absolutamente necessário que a Bíblia diz: deixe pai e mãe. Deixe pai e mãe. Isso começa, meus irmãos, esse ensino. Parece interessante a gente pensar nisso, mas essa realidade, esse ensino, essa verdade, ela começa desde o nascimento. Por exemplo, quando se tira o bebê da mãe, não é isso? Está lá o bebê na barriguinha da mãe, de repente esse bebê é tirado de lá. Os médicos, com muito cuidado, fazem que todo o procedimento ali, aí volta para o peito da mãe, o pai muitas vezes está junto ali, mas é o primeiro laço quebrado, não é o único, é apenas o primeiro. Outros laços serão quebrados ao longo da história, até o momento em que o rompimento é definitivo, no sentido de que não está mais junto. Não está mais junto. É preciso que as mães estejam preparadas para isso, mas mais do que isso, é preciso que as mães ensinem que esse momento vai chegar. Há uma segunda questão, meus irmãos, quando nós olhamos para Sara, a partir da experiência dela de submissão ao Senhor. É preciso ser exemplo de confiança em Deus. Mas para ser exemplo de confiança no Senhor, e a gente vai ver isso aqui de maneira singela, mas para ser exemplo de confiança em Deus, é preciso que a mãe, antes de tudo, tenha essa confiança. Não é possível passar algo que não se tem, que não se possui. Eu e você sabemos disso. Veja, uma das lições aprendidas por Sara foi exatamente aquela que está em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Seguir seu marido enquanto ele seguia Deus, sem saber onde ia. Sara deixa a sua casa, deixa pai e mãe. Ela vai ensinar isso aos seus filhos posteriormente.
É preciso romper esses laços. Mas veja, ela sai da sua casa, lá de Ur dos Caldeus, sem saber para onde ir. Não sei se você já parou para pensar nesse detalhe especificamente, meus irmãos, mas há um quê aí de profunda confiança no Senhor. Você se lembra certamente, ou pelo menos a maioria vai se lembrar, que diz Hebreus capítulo 11, diz lá sobre fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, que se não se enxerga, cujo horizonte não está diante dos olhos. A certeza de fatos que se não veem, convicção de fatos que se não veem, certeza daquilo que se espera. Veja, meus irmãos, essa mulher, ela não sabia o que ia acontecer, não tinha ideia para onde iria. Ela está junto com seu marido, se submetendo à vontade do Senhor. Essa experiência pessoal é algo que vai fazer profunda diferença na vida dela, no que diz respeito àquilo que vai ser o relacionamento dela com seus filhos. Em sua obediência, ela caminha muito sem ter uma casa onde morar. Eu digo aqui, meus irmãos, certamente isso foi difícil para aquela mulher chamada Sara, aprender a confiar na promessa de Deus, promessa reiterada várias vezes. E aqui vamos focar em uma das principais promessas que Deus faz em cada mulher. Qual era a promessa? Que ela um dia seria mãe. Um dia seria. Essa promessa do Senhor, ela não se cumpre de maneira imediata. Possivelmente na cultura dessa época aqui de Abraão e Sara, a coisa não era tão intensa como é hoje. Fast food, tudo muito rápido, a gente esperando que as coisas aconteçam da maneira mais imediata possível, talvez pela velocidade da comunicação que a gente tem hoje. Muitas coisas podem explicar esse desejo ardente de que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Independentemente disso, meus irmãos, do grau de expectativa, ela é igual em qualquer época que se vive, em qualquer geração. Porque o esperar não é fácil sempre. Não é fácil. Você pode esperar mais ou menos, pode ter mais ou menos paciência, mas esperar nunca é fácil para qualquer ser humano. E Sara espera 1 ano, 2 anos. Sara vai esperar mais de 10, 20 anos para que a promessa de Deus se cumpra. Mas ela permanece submissa ao Senhor. Ela permanece submissa a Deus diante da promessa feita. Durante aqueles anos de espera, a fé que aquela mulher tem, em alguns momentos fraqueja, vacila, exatamente como acontece com você ou comigo, exatamente como ocorre com o Davi, eventualmente. Mas é uma realidade para nós todos, meus irmãos, para nós todos. O fraquejar, o vacilar. Entretanto, olhe para mim, não perder de vista que Deus é Deus, que Deus é soberano. O que Ele diz, Ele não volta atrás, como Números diz lá, capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para se arrepender, nem filho de homem para voltar atrás, para mentir ou se arrepender. Deus não é homem para isso, nem para mentir, nem para se arrepender. Meus irmãos, nós temos um Deus que nos guarda, que nos conduz, que nos guia, que está conosco o tempo todo, mesmo nas horas mais difíceis. Essa realidade talvez seja necessária, profundamente necessária, para aqueles que estão hoje lá no Rio Grande do Sul, como fizemos referência há pouco agora. Mas para aqueles que estão aqui no estado de São Paulo, para aqueles que estão aqui em Conchas, talvez nesses dias vivendo momentos difíceis, por conta de doenças, por conta de perdas, por conta de incertezas, quem sabe? Não perder a esperança, não perder o foco, não tirar os olhos daquele que é soberano sobre todas as coisas, o próprio Deus. Sara não perde de vista isso, até que finalmente ela aprende a confiar
e a esperar. Os nossos filhos, meus irmãos, precisam de mães assim, que confiem e esperem. E esse é o desejo que eu pessoalmente tenho para você hoje, mulher, perdão, que está hoje aqui, que está aqui neste local. Que você seja um exemplo para os seus filhos de confiança e de espera. Seus filhos mais velhos ou mais novos, eles precisam aprender isso. E você é referência para ele. Você que é papai, também é referência para ele. Os seus filhos. Os avós. Os nossos filhos olham para nós, as nossas crianças olham para nós, aqueles que são mais novos olham para nós. E esperam aprender com isso. Esperança e confiança. Mas a terceira observação que eu faço aqui, meus irmãos, os nossos filhos precisam de mães que saibam enfrentar a dor. Que saibam enfrentar a dor. Nós dissemos até agora que é preciso que os filhos saibam que há uma hora de partir, uma hora de deixar a casa. Os nossos filhos precisam ter exemplos dentro das nossas casas de confiança e de esperança, mas os nossos filhos também precisam aprender a enfrentar dores, sofrimentos. Essa é uma questão também, eu sei que eu estou quase que chovendo no molhado aqui, eu reconheço isso, não estou dizendo nenhuma novidade, você já ouviu e você tem consciência possivelmente disso. Nós vivemos hoje, de novo, utilizando a expressão que eu venho utilizando agora ao longo dessa minha fala, nós estamos vivendo hoje uma geração, meus irmãos, que tem sido extremamente protegida de sofrimentos, de dores. Muitos pais protegendo demasiado, precisa proteger, não há dúvida, mas a proteção excessiva pode gerar problemas. Do ponto de vista da impossibilidade de conhecer e reconhecer aquilo que é uma realidade para qualquer pessoa, custe o que custar. Me permitam dizer novamente algo que eu já disse aqui uma centena de vezes. Meu pai dizia reiteradamente para mim, ele dizia, eu prefiro bater em você. Eu apanhei algumas vezes, mas ele dizia, prefiro eu fazer isso do que a polícia depois fazer. Porque vai ser inevitável, a dor vai acontecer. Todo ser humano em algum momento estará diante da dor, sendo confrontado por ela, mais cedo ou mais tarde, e é preciso aprender a lidar com isso. Desde pequenininho, desde a mais tenra infância. Preciso que os nossos filhos aprendam isso. Agora veja, Sara foi a única mulher nas Escrituras Sagradas a ser levada 2 vezes para o harém de homens pagãos. Você se lembra disso? Primeira vez foi com Faraó. Veja que coisa terrível. Veja que a Bíblia não esconde realidades humanas, fragilidades humanas, pecaminosidade humana. A Bíblia não esconde. A Bíblia diz, por exemplo, sobre Davi, lá no Novo Testamento, em Atos, diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas este mesmo homem, segundo o coração de Deus, a Bíblia relata que ele foi traidor, ele foi adúltero. Ele não foi alguém que conduziu de maneira correta os seus filhos. Ele teve muito problema com alguns dos seus filhos, problemas de relacionamento terrível, a ponto de um dos seus filhos querer matá-lo. Veja que coisa terrível. A Bíblia não esconde esses problemas e não esconde aquilo que Abraão fez. Um dos pais da fé, um dos maiores homens que as Escrituras Sagradas apontam como referência de fé. O pai da fé é um homem que mentiu, utilizou de um estratagema absolutamente errado diante daquilo que são os princípios das Escrituras Sagradas. Ele mente para tentar se proteger, salvar a sua própria pele e inclui a sua esposa nessa mentira. Faz com que a sua esposa também minta, Sara. Minta a Faraó dizendo,
Sara é minha irmã. Quando não era, era esposa dele. Isso está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 19. Sara se torna, neste momento, uma das esposas de Faraó. Veja que sofrimento terrível para essa. Ter que se submeter a uma situação de humilhação. Mas isso ocorre uma segunda vez, agora com Abimeleque. Abraão repete a mentira de novo faz Sara mentir. E agora esse rei, eu fiz referência aqui a Abimeleque, 8 capítulos depois, lá de Gênesis, primeiro no capítulo 12, agora no capítulo 20, novamente a mesma situação. E agora então, sozinha e afastada do seu marido, Sara aqui vai aprender a confiar em Deus e atravessar os seus vales de dor e sofrimento sozinha. Aprendeu ali, meus irmãos, conforme o capítulo 46 de Salmo, aprendeu que Deus é refúgio e fortaleza, que Deus é socorro bem presente nas tribulações. Sabe como que a gente aprende a lidar com o sofrimento? Sofrendo. Não é possível aprender a lidar com a dor teoricamente. Não é. É por isso que eu estou enfatizando aqui, meus irmãos, que nós todos aqui não temos realmente, de fato, a noção do que está ocorrendo ali no Rio Grande do Sul, porque a gente não vive essas coisas. A gente pode sofrer com eles, mas a gente não sofre com eles, porque a gente não está vivendo ao mesmo tempo. Sara vive uma dor terrível, junto com seu marido, sendo levada a fazer algo que ela não queria. E aí eu preciso, mais uma vez, tristemente abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Quantas esposas são levadas por seus maridos, e às vezes precisamos reconhecer isso, maridos crentes, são levados a viver situações absolutamente desagradáveis, desesperadoras, entristecedoras por seus maridos. Quando seus maridos obrigam essas esposas a fazer aquilo que ela não quer fazer, a dizer aquilo que ela não quer dizer, a agir como ela não gostaria de agir. Fechando esse parênteses, meus irmãos, nós voltamos aqui para Sara. Sara aprende a dor, a experimentar a dor, ou o que a dor é, e a confrontar a dor a partir da sua própria experiência. Então, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar aqui que nós pais, sobretudo pai e mãe, nós somos referência para os nossos filhos. Portanto, é preciso que eles aprendam como sofrer, como enfrentar as dores e como reagir em meio ao sofrimento. Nossos filhos precisam, meus irmãos, sobretudo, e é preciso guardar isso, de atitudes sábias e de dependência do Senhor em meio a esses sofrimentos. Mas para que eles aprendam isso, com as mães que estão aqui, com os pais que estão aqui, é preciso que nós pais, mãe e pai, aprendamos a ser sábios e dependentes do Senhor nessas horas de lutas. Mas finalmente, eu trago aqui o que Pedro revela a respeito de Sara. E talvez Pedro, diga aqui qual é o segredo dessa mulher, que é mãe junto com seus filhos. Como é que Sara conseguiu ser uma mulher assim? 1 Pedro, capítulo 3, alguns versículos ali, Pedro diz, entre os versos 3 e 6, Pedro diz o seguinte: não seja o adorno da esposa o que é exterior, ou seja, a beleza dela. Não que isso não seja algo legítimo. Sim, é legítimo. Eu, por exemplo, de vez em quando, eu digo para minha esposa, digo mesmo, eu acho que os maridos sempre devem dizer isso às suas esposas: olha, você está linda. Bom, enfim, a beleza exterior tem o seu lugar. Mas Pedro diz lá: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado dos cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Muito bem,
Pedro diz: seja, porém, o homem interior, aquilo que é interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A gente vai continuar aqui, mas a ideia bíblica é que a beleza da mulher, ela está muito mais naquilo que é o seu interior do que o seu exterior. Aí está a beleza. Inclusive, eu diria que ousadamente no homem também. O homem bonito não é aquele todo trabalhado fisicamente, embora isso seja possível e necessário, inclusive para o bem-estar. Entretanto, a beleza não está aí, à luz daquilo que as Escrituras Sagradas ensinam, está naquilo que é interior, o caráter, a honestidade, a sinceridade, a dependência do Senhor, o bom exemplo a partir dos atos. Aí está a beleza. E Pedro está nos lembrando disso. Mas ele continua: pois foi assim também que assim mesmas se ataviaram outrora, ou seja, lá no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara. Sara, que se torna um destaque dentro daquilo que Pedro está colocando, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós nos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então a questão aqui, meus irmãos, é o que Sara era no seu interior. A gente podia pensar aqui, alguém já arrepia, né? Fala, nossa, mas que coisa machista é essa? Não, a gente não vai discutir esse negócio aqui de jeito nenhum, porque na verdade a Bíblia não é, embora alguns tentam afirmar e levar para essa área, mas a Bíblia é machista. Meus irmãos, esse conceito de machismo é absolutamente recente, não existia nas culturas anteriores, simplesmente não existia essa ideia que tem sido fortemente feita, uma tentativa de se implantar na mente das pessoas hoje. Mas tirando isso, voltemos aqui para o texto, meus irmãos. A ideia bíblica aqui é de uma mulher cujo destaque é colocado sobre Sara, alguém que se submete a quem? A Deus. E se submetendo a Deus, ela se torna referência para os seus filhos e filhas. Esse é o ponto aqui, meus irmãos. O final do texto diz: praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Eu citei a questão de 15 ou 20 dias atrás aqui em um sermão, meus irmãos, utilizando um texto lá de Apocalipse, a ideia de que se a gente não quer ser envergonhado, se a gente não quer passar vergonha, o meio para isso, a solução para isso, é ser obediente às Escrituras Sagradas. A gente não quer passar vergonha diante das pessoas. Ótimo, eu também não quero. Então, para isso, vamos nos submeter àquilo que as Escrituras Sagradas dizem. E as mulheres mães sábias, vão percebendo isso com o tempo. Submissão ao Senhor, assim como Sara. O segredo de Sara, sua esperança e confiança estavam exclusivamente em Deus. A sua beleza era o seu caráter. O seu objetivo era fazer do seu lar um refúgio e um reflexo, ou seja, um espelho da glória de Deus. O objetivo dessa mulher era fazer do seu lar um refúgio de Deus, um espelho daquilo que é a glória do Senhor. Eu termino. Mães e todos aqueles que estão aqui nesta ocasião, vamos nos sujeitar a Cristo e vamos nos sujeitar uns aos outros em amor. Só assim seremos mães melhores, seremos pais melhores, seremos cônjuges melhores, seremos amigos melhores, seremos irmãos em Cristo melhores. Meus irmãos, só assim seremos melhores. O Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor nos faça entender e compreender essas verdades. Amém, queridos. Amém. Nós vamos cantar